Olá! No programa de hoje nós vamos dar uma atenção especial a temas relacionados à saúde. E aí eu te pergunto, você dormiu bem hoje? É porque, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros dormem mal. E se você faz parte desse grupo que sofre na hora de dormir, é bom ficar de olho na nossa primeira reportagem de hoje aqui no Mackenzie Movimento. Dormir bem não é importante apenas para a qualidade do sono. Dormir é essencial para a vida, né? Hoje todo mundo sempre lembra e pensa, né? Se você não comer, a falta de alimentação, de hidratação adequada vai te deixar doente. Mas hoje as pessoas pouco lembram que falta de sono também adoece a pessoa. Então, se você não dorme, você muda não só a sua qualidade, nível de atenção, como você muda todo o seu organismo, todo o seu metabolismo. Além da qualidade, outro ponto que merece atenção é a quantidade. Ela varia por faixa etária. Porém, hoje vivemos em um mundo que não para, e é aí que mora o perigo. Não dormir pode ser um fator principal para desenvolvermos doenças relacionadas ao sono. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente chama de 24%. Trabalha 24 horas, funciona 24 horas do dia, 7 dias da semana. Então, mesmo que não seja no trabalho, é o mercado que funciona 24 horas, é a academia. Então, a sociedade está muito mais acordada e muito mais ativa. E a gente tem índices muito altos, né, apontando que esses distúrbios do sono, a insônia, vem aumentando muito na população atual. Dormir bem se tornou um desafio atualmente. Uma boa noite de sono ajuda a prevenir doenças, traz mais disposição e produtividade durante o dia. E é por isso que tem pessoas até inventando métodos para melhorar o sono. Você já ouviu falar em higiene do sono? É uma das técnicas para tentar melhorar e corrigir algumas coisas que vêm atrapalhando a qualidade de sono, piorando, diminuindo a quantidade e a qualidade do sono da nossa sociedade atual. Então anota aí, é preciso criar alguns hábitos para alcançar um sono de qualidade. Mantenha um ambiente silencioso e elimine a luminosidade do quarto ao máximo. Evite comidas pesadas, doces e cafeína por algumas horas antes de dormir. Não cochile por mais de 30 minutos. Pratique alguma atividade física. Não deite sem estar com sono e estabeleça uma rotina com uma hora para dormir e acordar. Coloque o celular no silencioso e com o mínimo de luz para dormir. Durma em um ambiente confortável e com uma temperatura agradável. Ok, mas não é só com o sono que você deve se preocupar. O cuidado com a voz também é essencial para se ter uma vida saudável. E foi por isso que a gente acompanhou um workshop voltado para professores para pegar dicas com uma fonoaudióloga. E essas dicas podem servir para você. Olha só. Não sou uma pessoa habituada a ficar tomando cuidado. Nessa sala aqui, os professores viraram alunos e a fonoaudióloga assumiu o papel do professor. Você consegue identificar que período? A inversão de papéis tem um motivo justo. Os professores estão aqui para aprender como evitar doenças vocais. Como eu trabalho muito com a voz no dia a dia, eu leciono na graduação e na pós-graduação e muitas vezes no final do período eu percebo que eu estou com dificuldade na voz. Ademar é uma pequena amostra de um cenário bem mais complexo que atinge a categoria dos docentes. Uma pesquisa realizada com 1.651 professores apontou que pelo menos 63% deles já tiveram problema na voz. Entre 14 sintomas apresentados, cada professor disse ter em média 3. O primeiro sintoma que o professor tem é a rouquidão. Ele começa a ter períodos de rouquidão inicialmente pequenos e depois maiores. Aí a gente tem, dessa rouquidão advém os calos, os nódulos, os pólipos, que são os problemas mais comuns que a gente encontra em professores. Hábitos simples podem ajudar na prevenção dos problemas ligados à voz. Preventivamente, consultar um otorrinolaringologista uma vez por ano e a fonoaudióloga também uma vez por ano, para a gente trabalhar na prevenção. Beber bastante água, porque a hidratação ajuda a melhora da corda vocal e na utilização e funcionamento da corda vocal e da voz, o professor vai ter benefícios. E o cuidado geral do corpo, né? A voz é uma parte do corpo, é uma parte do todo. Então, cuidar da saúde, cuidando da voz. E potência vocal?
Você tem, assim? Você consegue atingir os seus alunos ou você precisa forçar? Os alunos até brincam, professora, jamais usa microfone porque o outro prédio vai ouvir a sua voz. E aí, anotou as dicas sobre sono e cuidados vocais? Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que afeta e preocupa muita gente. É a falta do que comer. O assunto inspirou o Caian, que é aluno de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a fazer uma matéria. Você acompanha agora. O Brasil é considerado o celeiro do mundo. Responsável por 21% do PIB nacional, o agronegócio é um dos carro-chefes da economia brasileira. Para você ter uma ideia, em 2024 é prevista a produção de 300 milhões de toneladas em grãos, o suficiente para alimentar o país inteiro. Mas apesar dessa produção gigantesca, depois de 3 anos de ter deixado o mapa da fome, em 2017 o Brasil voltou a integrar um índice que mostra que pelo menos 5% da população não se alimenta direito. Chamada de insegurança alimentar, essa questão atinge em cheio as classes mais pobres, que em momentos de crise precisam rever o orçamento doméstico para fechar as contas na hora da compra. O Brasil entrou no mapa da fome da ONU não porque falta alimento e porque não tem produção. Pelo contrário, nós somos os maiores produtores do mundo de alimento. A gente entrou porque depois de 2 anos seguidos de recessão, né, a renda caiu de um número grande de pessoas, elas ficaram chamadas abaixo da linha da pobreza, abaixo desse bloco, abaixo da linha da miséria. Para entender melhor esse fenômeno, o IBGE criou a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA, uma escala que mede os níveis de garantia de uma alimentação digna no país. Dividido em 4 escalas, esse índice ilustra o abastecimento das famílias ao acesso à comida. São elas: segurança alimentar, alimentação de qualidade para toda a família e sem o comprometimento da renda. Insegurança alimentar leve, a incerteza do acesso aos alimentos no futuro e o consumo de alimentos de baixo valor nutricional, para não comprometer a quantidade de alimentos ingerida. Insegurança alimentar moderada, é quando os adultos comem menos para poupar as crianças. Insegurança alimentar grave é quando um dos membros da família fica pelo menos um dia sem comer por não conseguir mais comprar alimento algum. No mundo inteiro, 815 milhões de pessoas estão subalimentadas. Isso significa que não consomem o mínimo de calorias diárias necessárias para sobreviver. Isso corresponde atualmente a 11% da população. E entre 2015 e 2016, 38 milhões de pessoas entraram nessa estatística. E olha que dado preocupante. Por falta de dinheiro, muita gente é obrigada a comprar alimentos mais baratos e muitas vezes bem mais calóricos. Um problema para um país em que cerca de 50% da população está com sobrepeso. Ou seja, a fome e a obesidade são 2 faces de um mesmo problema: a má nutrição. Para o professor Claudineu, os 65 anos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie representam bem mais que uma data simbólica para a instituição. Mackenzie é a minha casa. Dizer do Mackenzie é dizer da minha trajetória. Eu iniciei em 1986 como professor na casa. Para os professores Aclibes e Jeremias não é diferente. Na verdade, Mackenzie representa uma vida, porque 32 anos é uma vida. E a formação de uma família especial, composta de alunos, em especial alunos que hoje ocupam cargos importantes, e os professores que se sucederam ao longo da nossa carreira. Vim para cá, prestei o vestibular e nunca me afastei da faculdade. Permaneci aqui, terminei o curso, fiz um curso de especialização aqui mesmo e logo em seguida fui convidado a dar aula em substituição ao professor Canuto Mendes de Almeida, em cuja função permaneci por 41 anos, ininterruptos. Até agora me aposentar. E com tanto tempo de vida dedicado ao curso de Direito da instituição, veio a merecida homenagem como professores eméritos. Essas pessoas que foram formadas aqui ou que foram professores aqui, que tiveram destaque no cenário nacional, no aspecto jurídico, elas têm um papel muito importante, aliás, tem uma importância muito grande aqui na nossa universidade. Tivemos como professora aqui na nossa Faculdade de Direito a primeira reitora de uma universidade latino-americana
a primeira ministra da Educação aqui no nosso país. Tivemos pessoas ilustres como ex-presidentes da República. Para mim, foi muito importante conviver aqui no Mackenzie, conviver com os colegas, uma faculdade que prima por ensinar e também transmitir muitos valores hoje tão necessários para a nossa vida pública. Então é algo que me marcou muito. As homenagens fizeram parte da abertura das comemorações dos 65 anos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante uma semana, mesas redondas, jogos comemorativos e palestras reuniram estudantes, egressos e professores do curso. Nesta palestra, por exemplo, foi apresentada a relação do direito com as instituições públicas. É muito importante que no Estado Democrático de Direito nós tenhamos instituições fortes. Só é possível que nós possamos fazer prevalecer os direitos, que nós possamos fazer prevalecer as decisões judiciais quando as instituições são fortes. E esse foi o grande recado da Constituição de 88. O direito está presente em toda a estruturação, né, das instituições públicas, das instituições privadas. É um verdadeiro mediador das instituições na sociedade, desde a Constituição Federal até na legislação federal e estadual. Então é importante que as instituições e o direito, a ciência do direito, possam estar sempre conversando para aprimorar, né, sempre o nosso arcabouço institucional do país. Em 1953, era inaugurada a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. – 65 anos depois, é lançado um livro repleto de histórias e acontecimentos que marcaram essa jornada. Histórias maravilhosas de professores e de funcionários que passaram por aqui. Por exemplo, como o nosso funcionário Miro, que há 59 anos trabalha no Mackenzie e recebeu várias homenagens, entre elas como o bedel de todas as turmas. Ele foi bedel de todas as turmas que passaram na Faculdade de Direito. É uma obra histórica sobre a questão do pertencimento. A gente tentou focar na história da Faculdade de Direito e no que ela representa para essas pessoas. É um legado extremamente importante que a editora Mackenzie traz para a nossa universidade, para a Faculdade de Direito. É muito importante para a editora participar da festa de 65 anos, na minha opinião, da melhor faculdade de Direito que tem no Brasil. A obra 65 anos da Faculdade de Direito vai eternizar histórias de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da faculdade em mais de meio século de história. Fique ligado, vem aí o Mackenzie Day. Venha ver tudo que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece aos seus alunos. E participe de várias atividades que vão te mostrar a realidade de várias carreiras. Acesse o site mackenzieday.com.br e inscreva-se. É no dia 29 de setembro. Mackenzie Day. Seja o protagonista das suas escolhas. Espero que você tenha gostado do programa e anotado todas as dicas. No próximo a gente volta com mais matérias e informações. Até lá! Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você.